dia, pessoal. Boa segunda-feira, bom início de aula e bom início de semana também para vocês e para todos aí da sua casa. Hoje, na aula de português, né, segundo horário, nós vamos abordar aí o livrinho de produção de texto, que também faz parte, né, gente, de português. Então, nós vamos abordar aí, pegar o livrinho de produção de texto, esse que aparece aí para vocês, ó, a imagem aí. Nessa aula, nós vamos abrir lá na página 20, né? Porque na aula anterior nós fizemos aí, inclusive tem alguns que não me enviaram essas atividades aí, tá, pessoal? Então me enviem aí, essas atividades foram realizadas no dia 7/7, então no início do mês, tem quase 20 dias já, né? Então enviem para mim aí, por favor. Hoje nós vamos aí abrir na página 20 e vamos falar sobre as fábulas, né? Na aula anterior, de sábado, eu até citei o que são fábulas, porque nós fizemos a leitura de um textozinho que era fábula. Mas vou falar com vocês de novo para que a gente lembre, né? E também não se esqueça mais. A fábula, pessoal, está presente em várias histórias, desenhos, né, do nosso cotidiano. Se você tem o costume de fazer leituras de livrinhos, assistir desenhos voltados, né, para a idade de vocês, é claro, vocês presenciam muito sobre esse gênero textual aí. Então vamos lá. As fábulas são histórias protagonizadas geralmente por animais com comportamento humano, que tem como objetivo trazer um ensinamento sobre a vida, chamado de lição de moral, a quem lê. Por essa função, as fábulas originaram muitos provérbios populares. Podem ser compostas em versos ou narrativa, que é um texto convencional. Então, as fábulas sempre, né, são histórias que os protagonizantes dessa história, os personagens, perdão, eles geralmente são animais, mas com comportamento de humanos. E qual é o objetivo disso? Eles trazem ensinamentos sobre a vida, que nós chamamos de lição de moral. Lembra lá do textinho que nós lemos lá em português na aula de sábado? A tia Amanda tá com ele aqui, eu até abri agora. Era sobre o cão e o osso, né? Falava, justamente deu uma moral de história, ou seja, uma lição de moral, falando assim, que nunca deixa o certo pelo duvidoso. Os personagens do texto eram o cãozinho e o osso. Mas a lição de moral foi para, né? A lição de moral foi para pessoas mesmo, adultos, ou seja, pessoas que leem. Então, as fábulas são isso, são histórias protagonizadas, geralmente por animais, com comportamento humano, que tem como objetivo trazer um ensinamento sobre a vida, tá bom? Que chamamos de lição de moral. Bom, aí embaixo tem assim, no livrinho de vocês, na página 20. Leia agora uma fábula de Jean de La Fontaine, um dos maiores escritores de fábula da história. Jean de La Fontaine, né? O nome dele é um nome, claro, não é um nome brasileiro, nome estrangeiro aí. E ele é um dos maiores escritores de fábulas da história. Então, eu vou ler com vocês, porque eu gosto muito de ler fábulas, então eu vou fazer a leitura dessa fábula com vocês. Um lobo e um cão se encontraram num caminho. Disse o lobo: companheiro, você está com um ótimo aspecto, gordo, o pelo lustroso, e estou até com inveja. Ora, faça como eu, respondeu o cão. Arranje um bom amo. Eu tenho comida na hora certa, sou bem tratado. Minha única obrigação é latir à noite, quando aparecem ladrões. Venha comigo e você terá o mesmo tratamento. O lobo achou ótima ideia e se puseram a caminho. Mas, de repente, o lobo reparou numa coisa. O que é isso no seu pescoço, amigo? Parece um pouco esfolado, observou ele. Bem, disse o cão, isso é da coleira, sabe? Durante o dia, meu amo me prende com uma coleira, que é para eu não assustar as pessoas que vêm visitá-lo. O lobo se despediu do amigo ali mesmo. Vamos esquecer, disse ele. Prefiro minha liberdade à sua fartura. Então, qual é a moral dessa história, hein, gente? Que história interessante.
Realmente, o cão ele tem comida na hora certa, ele tem a aguinha dele, a casinha dele, mas como vocês podem observar na imagem, ele está preso, né? Não são todas as casas que mantêm os animais assim, mas a maioria, né, prende durante o dia para não fazer bagunça na casa, no quintal, ou para não assustar as pessoas, como a própria fábula diz. Só que o lobo ele percebeu que não era uma troca justa. Então, qual é a moral da história, dessa história para você? Isso você vai responder lá na página 21, que está mesmo perguntando sobre o entendimento do texto e sobre o que você entendeu sobre as fábulas. Então, preste atenção, terceiro ano. As fábulas são o quê? São histórias protagonizadas geralmente por animais com comportamento humano, como pode dizer. Imagine duas pessoas aí, o lobo sendo uma pessoa e o cachorro sendo outra, né? O objetivo dessa fábula foi trazer um ensinamento sobre a vida. Qual foi esse ensinamento? Então, vamos aí realizar a atividade da nossa aula de português de hoje na página 21, certo? Qualquer coisa, só vim aqui chamar a tia Amanda. Beijinhos, meus amores. Tchau, tchau.